Olá, boa noite, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Fórum Sindical, programa semanal que vai ao ar toda sexta-feira, aqui pelas redes sociais da Fórum, que é uma parceria entre a revista Fórum e o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Sindipetro-NF, onde a gente busca fazer discussões do meio político, do meio trabalhista, sempre sob a ótica sindical, sempre sob a ótica dos trabalhadores. Esse programa vem hoje, sexta-feira, dia 16 de agosto, numa semana de muitas mobilizações, muitas manifestações, muita luta pelo Brasil inteiro. Né? Nós tivemos na última terça-feira a manifestação pela educação contra os cortes que o governo vem promovendo no Ministério da Educação, no repasse de recursos para universidades e institutos federais. Na quarta-feira, nós tivemos em Brasília a Marcha das Margaridas, que reuniu mais de 100 mil mulheres do campo contra os retrocessos do governo de Jair Bolsonaro. Enfim, uma semana de muita mobilização. E essa mobilização, apesar de serem pautas específicas, acabaram unificando uma série de demandas e de reivindicações da sociedade. Um exemplo disso é a manifestação de terça-feira, que foi uma manifestação da educação no Rio de Janeiro, mas lá no Rio de Janeiro, essa manifestação terminou na frente da Petrobras. Petrobras, que é uma empresa que vem sofrendo um processo de desmonte no governo de Jair Bolsonaro e que, por isso, passou a ser objeto de defesa aí dessa mobilização que encampou essa luta pela soberania da Petrobras, contra privatizações das refinarias, contra o desmonte. Essa manifestação que tinha a pauta dos estudantes, tinha a pauta da educação, de forma muito bonita, terminou na frente da Petrobras, mostrando a unidade dos estudantes, dos trabalhadores, a categoria dos petroleiros, que está aqui conosco hoje, como sempre. Eu estou com o Teseu Bezerra e Alexandre Vieira, do Sindipetro-NF, do sindicato, e o Teseu, inclusive, esteve aí nesse ato, fez uma fala em frente à Petrobras. Se puderem colocar o vídeo antes da gente começar aqui nosso papo, vamos dar uma conferida. Da Federação Única dos Petroleiros, companheiro David da Vale Bahia e companheiro Teseu do Sindipetro-NF. Começar aqui com boa noite a todos e a todas, companheiros e companheiras. Do meu petróleo, não abro mão, quero pressão pra saúde e educação. Do meu petróleo, não abro mão, quero pressão pra saúde e educação. Do meu petróleo, não abro mão, quero pressão pra saúde e educação. Com esse grito de guerra, pessoal, fica claro por que inventaram uma farsa jato. Essa sacanagem que foi essa Operação Lava Jato só está servindo para entregar o nosso ouro negro, o nosso ouro preto para o mercado financeiro internacional. Enquanto nós, trabalhadores, estamos na rua, os bandidos que roubaram estão soltos, os ricos que roubaram fizeram suas doações super premiadas e mentirosas e simplesmente hoje nós temos que agradecer ao companheiro Glenn, ao da Intercept, por estar mostrando o que de verdade estava em jogo. Porque é uma farsa jato, é uma lava-droga. Esses caras são um bando de corruptos. De fato, essa Operação Lava Jato é o maior escândalo de corrupção, porque está tirando nosso emprego para eles ganharem 400 mil reais por palestras. Eles estão tirando os nossos trabalhadores, os estaleiros, para se darem bem com seus laranjas. Eles estão tirando a nossa saúde, a nossa educação, para fazer essa lavagem cerebral que estão fazendo em muitos e muitas do nosso país. Então os petroleiros e as petroleiras têm clareza do momento histórico que nós estamos vivendo e da combatividade que vai ser preciso fazer. Estamos organizando uma grande greve e essa greve pode funcionar e pode funcionar o resto das categorias. Não podemos deixar de privatizar a nossa Petrobras e o nosso petróleo. Temos que lutar, porque só a luta nos garante. E lembrem, pessoal, os estudantes estão de parabéns e podem contar com os trabalhadores e as trabalhadoras, os petroleiros e as petroleiras, porque todos nós é que vamos fazer de fato uma revolução nesse país. Mas não é revolução armada, uma revolução com lápis, a caneta e de fato com a educação. Então, a todos e todas,
A gente costuma falar, petroleiros e petroleiras, luta e resistência! Petroleiros e petroleiras, luta e resistência! Um abraço, a luta é nossa, valeu! Tá aí uma fala muito contundente do Teseu Bezerra, que está conosco aqui hoje, e ele cita em sua fala, inclusive, essas revelações da Vaza Jato, que mostram como a Lava Jato, né, contribuiu para o processo de desmonte da Petrobras, foi uma operação que demonificou a Petrobras, né, e hoje a gente tem o resultado, né, privatização da BR Distribuidora, privatização de refinarias, enfim. E para além disso, o Teseu cita no discurso dele aí, em frente à Petrobras na terça-feira, a mobilização por uma greve, uma grande greve dos petroleiros, e a gente vai se centrar exatamente nisso nesse programa. Os petroleiros estão prometendo essa greve contra não só o desmonte da empresa, que já vem sendo denunciado aqui nesse programa no Fórum Sindical, já desde o princípio, mas também contra a retirada de direitos dos trabalhadores da Petrobras, do setor petroleiro. Enfim, eu vou já abrir para as perguntas aqui com o Teseu e com o Alexandre. Primeiro, boa noite para vocês, Teseu e Alexandre. Enfim, eu queria que vocês explicassem para quem está nos assistindo por que os petroleiros decidiram encampar essa greve agora, quais são as expectativas e quais são as principais reivindicações que vocês colocam com essa greve. Boa noite para vocês. Boa noite, companheiro Ivan, boa noite aí a todos e a todas que nos ouvem, boa noite, Alexandre, boa noite. Nosso pessoal da técnica aqui. Primeiro, é bom a gente deixar claro o que está acontecendo, né, na Petrobras. A Petrobras está sendo esfacelada por esse governo, por esses banqueiros que hoje comandam o país. Infelizmente, a gente vê os militares que em outros tempos foram tão nacionalistas, hoje estão ajoelhados para os interesses do mercado financeiro internacional. Então toda essa nossa luta, ela passa não só na defesa do acordo coletivo da Petrobras, que está sendo atacado duramente nesse momento, mas também pela denúncia, por estar trazendo à sociedade quais são os reais interesses em relação à Operação Lava Jato, que só tem servido para irrigar cada vez mais os acionistas americanos com enfim, bilhões e mais bilhões que já foram entregues. E, enfim, todo esse desmonte da empresa, como a venda da BR, que tinha ligação direta entre os bancos que compraram a BR Distribuidora e o próprio Dallagnol, como a gente conversou em outros programas. Então, isso tudo é que está colocando e mostrando, de fato, qual é a nossa principal luta, que é contra a privatização da Petrobras. Então, essa greve, ela não é só uma greve pelo ACT em si, mas é um grito dos trabalhadores para denunciar e para mostrar insatisfação em relação a todos esses ataques que estão acontecendo com a nossa empresa, com o nosso patrimônio, com o nosso petróleo. E aí, sem dúvida, o Alexandre aí também pode estar complementando. Boa noite a todos e a todas, boa noite, Ivan. O Ivan falou, né, que a gente está se preparando para a greve, né? É só a gente ressaltar que a greve, ela é a última medida, mas, né, quem quer paz se prepara para a guerra. É óbvio que a gente está dentro da negociação, né, a gente está dentro da boa-fé negocial, querendo negociar com a Petrobras, né, a gente não tem nenhum motivo para a empresa estar querendo retroagir no contrato de trabalho, é uma empresa lucrativa, uma empresa eficiente, entendeu? Então não tem nenhum motivo para a empresa estar voltando atrás num acordo de trabalho que já é histórico de vários anos da companhia e não se vê motivo a não ser um motivo ideológico, né? Da mesma maneira, se você comparar, né, o motivo da venda da BR do jeito que foi, né, é um motivo ideológico. Para um governo que falava tanto em ideologia, né, que ia tirar a ideologia, ele veio com a ideologia de simplesmente entregar, né, nem de vender. Porque, por exemplo, a venda da BR, na visão de negócio financeira, não tem lógica. Porque se você pegasse, eu vou vender a BR, beleza, eu vou fazer um leilão. Só em eu falar que eu vou vender a ação já subiria, né? Porque o cara vai ficar interessado, quem tem ação a gente sabe como é que o mercado financeiro valoriza. Agora, vender a ação na surdina, escondido, como eles fizeram, é um roubo. Não tem outra palavra. É roubo, é um prejuízo ao povo brasileiro vender barato igual eles venderam. Pegar
3 anos de lucro e vender o controle acionário da empresa. Ninguém faz isso. Você pega o cara que vende cachorro-quente aí na rua, ele não vai fazer isso para você. Pois é, e inclusive essa questão da venda da BR Distribuidora foi tema de um programa aqui nosso, do Fórum Sindical, né? Quem tiver interesse, estiver nos assistindo, a gente tem a playlist aqui no nosso YouTube, Fórum Sindical, só procurar lá, vocês vão achar pelo título esse programa sobre a BR Distribuidora, e que é feito alerta aí pelo pessoal do Sindipetro NF, né? Que isso provavelmente vai aumentar sim o preço dos combustíveis, né? Agora, com relação ao Alexandre citou aí, que a empresa vem retroagindo nesse histórico acordo coletivo, que já foi uma construção de anos e anos. Enfim, qual seria exatamente esse retrocesso? Vocês conseguiram elencar para a gente quais são os pontos sensíveis aí que a Petrobras, que a empresa hoje pretende retroagir nesse acordo? São muitos, né, Ivan? Por exemplo, a gente tem nosso plano de saúde que é garantido o pagamento, a gente tem um regramento já de muitos anos colocados, e nesse momento, por exemplo, eles querem tirar tudo que está no acordo coletivo e colocar as regras restritas ao que está nas regulamentações da Agência Nacional de Saúde. Essas regulamentações, elas mudam ao bel prazer do governo. Então você tira uma série de garantias. A gente tem algumas coisas simples, como adiantamento do 13º salário que é feito em fevereiro, que está no acordo coletivo, a empresa quer acabar com isso. A gente tem, eles querem fazer mudanças na forma de pagamento das férias. Então a gente começa a ver, e eles falam assim, a gente tem algumas coisas, por exemplo, que garantem para os trabalhadores terceirizados, que é o fundo garantidor, que em caso de uma rescisão de trabalho das empresas contratadas pela Petrobras, eles venham a ter uma perda e não de fato ter a garantia daquela rescisão contratual correta, a Petrobras é obrigada a restringir 5% dos contratos para com todas as empresas terceirizadas para poder manter o fundo garantidor. Então isso são coisas que garantem os trabalhadores da Petrobras, os trabalhadores terceirizados da Petrobras, e que ela tem usado, para você ter ideia, o termo, temos que limpar do acordo coletivo qualquer vinculação que tenha dos trabalhadores terceirizados naquele acordo coletivo, ou seja, como se limpar fosse, os trabalhadores terceirizados fossem uma sujeira que deveriam ser limpados. Então, são essas coisas, é um ataque totalmente ideológico. Nós temos tido ao longo dos últimos anos corte em horas extras, enfim, são uma série de pontos, né? E a gente observa que ao longo dos últimos anos, mesmo com o reajuste da inflação que tem sido dado, a gente só tem, nos últimos anos, mantido o reajuste da inflação no nosso acordo coletivo de trabalho, e mesmo com esse reajuste da inflação, a gente tem mantido um patamar de gasto fixo, tem até diminuído um pouco o valor de gasto com o pessoal na Petrobras. Em contrapartida, os acionistas receberam aí um absurdo de dinheiro agora, que eles decidiram pagar de 3 em 3 meses os acionistas da Petrobras. Então, é uma diferença enorme. Gastaram R$1 bilhão com pagamentos, por exemplo, de remuneração variável para os gestores da empresa, e que algum deles, para você ter ideia, o presidente da empresa pode ter ganho próximo, tudo na surdina, tudo escondido, tudo valores que não são divulgados, mas o presidente da empresa pode ter ganho aí R$2 milhões nesse programa de remuneração variável. Alguns gerentes executivos, diretores podem ter ganho 700 mil, 800 mil reais. Então, virou uma verdadeira obalelê para os gestores da Petrobras, gestores que estão apoiando essa privatização, ganharem muito dinheiro. Em contrapartida, estão tirando o plano de saúde do trabalhador terceirizado, estão tirando o plano de saúde, estão querendo mexer e reduzir nossas regras no plano de saúde do pessoal Petrobras. Então, todo esse ataque, todo esse conjunto, e é isso tudo ligado também à questão do emprego. A Petrobras hoje, da forma como ela é gerida, ela está causando mais desemprego no país. Então, desde as decisões simples de parar e não terminar as obras do Comperj, até as decisões mais complexas, como tirar obras de plataforma e colocar para ser construído na China, ou simplesmente acabar com as obras das plataformas no Brasil, porque lembrando que as últimas plataformas que estão entrando em operação agora da Petrobras foram encomendadas ainda no governo Dilma.
e estão entrando em operação agora, foram encomendadas há 6, 7 anos atrás. E de lá para cá não tiveram mais encomendas de plataformas. Isso tudo vai causar um verdadeiro caos, uma verdadeira destruição da nossa empresa e dos empregos dos trabalhadores, sejam eles próprios, terceirizados, os estaleiros, enfim, do Comperge, das refinarias no Brasil. Está sendo tudo completamente destruído. Então é um ataque de fato ideológico que estão pavimentando o caminho da nossa empresa para a privatização. É esse o intuito central dessa gestão da Petrobras. Não sei, certamente o Alexandre tem mais informação aí para complementar sobre esses ataques que estão colocados no nosso acordo coletivo. Não, sim, a retirada de horas extras, de compensação por banco de horas, por exemplo, hoje já tem uma dificuldade quando o empregado, por vontade da empresa, a gente tem que lembrar que ninguém faz hora extra, não vou lá, eu vou fazer hora extra. A pessoa faz hora extra porque quebrou algum equipamento e tem a necessidade de consertar. E aí a Petrobras quer implantar um banco de horas. Se hoje, sem esse banco de horas, já tem certa dificuldade, tem alguns empregados, trabalhadores que têm que procurar o sindicato para poder receber hora extra, às vezes mais de 60 horas que fica acumulada, a Petrobras quer colocar um banco de 128 horas, ou seja, não quer nunca mais pagar hora extra para o trabalhador. E depois vai provavelmente querer que ele compense essas horas, né, em vez de receber, né, as horas trabalhadas com a remuneração que hoje é a 100% e ela quer, pelo ACT, reduzir também essa remuneração para 50%. Então, são ataques que, em suma, é deixar o trabalhador mais barato. Para quê? Para dar mais lucro para o investidor. Não vai gerar um emprego, não vai melhorar em nada para o país, né? Porque tudo que essa gestão atual e anterior aí, com o parente de Temer e agora de Bolsonaro, que ela faz é retirar as coisas dos brasileiros e colocar para os estrangeiros. Não tem outro fim senão esse, a agradar os acionistas que, vamos lá, estão representados por Paulo Guedes. Ele é um agente do mercado financeiro, né? É a raposa, né? Cuidando, não vou chamar o nosso país de galinheiro, mas é a raposa cuidando, seja lá do que for, que a raposa ela vai querer pegar para ela, e ele diretamente está pegando lucros, porque ele é um atuante no mercado financeiro, isso tem que ficar claro. Então tudo que ele faz para beneficiar o mercado volta para o bolso dele mesmo. É essa a briga, no final das contas, é a briga para onde vai o dinheiro. Ou ela vem para o trabalhador, né, por meio de empregos, por meio de obras, de investimentos que às vezes se tornam mais caros no Brasil, mas que fazia o nosso Brasil e o mercado circular, né? O nosso país ser um grande país, um país que chegou a 2,7 bilhões de dólares de PIB, e aí você vê todo esse ataque para a Petrobras e você vê exatamente o nosso PIB cair, o nosso desemprego subir. Então é simples, é só você olhar os dados, você vai ver que tudo começa com a Petrobras, com o petróleo, que ainda é hoje e vai ser por muitos anos a principal matriz energética do mundo. Pois é, esse cenário dialoga muito com a lógica do atual governo, né? A atual gestão da Petrobras parece que reproduz essa lógica do governo Bolsonaro, né? Não só de destruição do patrimônio nacional, como também de retirada de direitos, né? A gente viu aí essa semana, por exemplo, essa aprovação do projeto do governo que estão chamando de mini reforma trabalhista, que é esse MP da liberdade econômica que foi aprovada, né? Já não bastasse a reforma trabalhista, vem essa mini reforma trabalhista que retira ainda mais direitos, né? Enfim, agora a próxima pergunta que eu queria fazer é o seguinte: nesse sentido de que a Petrobras, a gestão da Petrobras reproduz essa lógica do atual governo, eu queria saber também se está sendo reproduzida a lógica do medo, do autoritarismo que está presente no governo Bolsonaro. A gente vem comentando muito aqui na Fórum sobre essa escalada do teor autoritário do governo Bolsonaro, né? Perseguição a movimentos sociais, perseguição a jornalistas, censura, né? Filtro na Ancine, enfim. Na Petrobras, há algum tipo de, por exemplo, de intimidação ao movimento dos trabalhadores sindicalizados, ou mesmo intimidação às assembleias, ao acordo coletivo, enfim, como está isso aí dentro, entendeu? Sem dúvida, né, Ivan? Não podia ser diferente aqui essa realidade aí que a gente
tem da Petrobras em relação ao governo, né? Até porque aqueles que fizeram arminha dentro da empresa na eleição do ano passado, esses mesmos hoje são altos gestores da empresa, né? E sem contar que nós temos vários militares já indicados para cargos de assessorias, de gerente executivo, enfim. A mesma postura que está sendo adotada no governo e de perseguição, de autoritarismo, está sendo adotada na Petrobras. No começo do ano, por exemplo, nós tivemos uma... E aí, claro, né, eles fazem isso tudo na surdina e tal, orientação, é uma conversa aqui que não é aberta, não tem uma prova, mas eles fizeram pressão sobre os trabalhadores que têm cargo de confiança e que são filiados aos sindicatos. E alguns deles cederam a questão na empresa e outros falaram, não, eu não vou me desfiliar do sindicato. Até porque isso é garantido no artigo 8º da Constituição, isso é garantido no artigo 2º da nossa Convenção 98 da OIT, onde o Brasil é signatário dessa convenção, e aí simplesmente onde dá autonomia e liberdade sindical. O trabalhador ele pode ser, sim, o presidente de uma empresa e pode ser filiado ao sindicato, ele pode ser diretor de uma empresa e pode ser filiado ao sindicato, ele pode ser gerente, supervisor, qualquer um cargo indicado, e ser um filiado ao sindicato. E simplesmente eles têm feito pressão por esses gestores, foi uma grande pressão, um grande assédio que teve no começo desse ano, nós denunciamos e mostramos, e pedimos para os trabalhadores nos mandarem provas. E quando foi ontem, ela nesse cenário todo também, ela tem apertado os trabalhadores de forma muito veemente para os trabalhadores poderem participar das assembleias. Inclusive ela está convocando os gerentes, a gestão da empresa e os gerentes gerais, enfim, todo mundo para ir participar da Assembleia com o intuito de fomentar e até mesmo assediar e observar quem está votando contra os indicativos dos trabalhadores, ou seja, nós do sindicato, né, que é a rejeição da proposta da empresa, aprovação de uma greve, enfim, a gente está votando isso aí nas assembleias e eles estão fazendo, impondo e assediando os nossos trabalhadores dentro da Petrobras. E isso fez com que vários supervisores passassem a ir nas assembleias, gerentes, enfim. E o cúmulo disso aconteceu na base de Urucu ontem, onde em uma assembleia os trabalhadores se reuniram, fizeram a assembleia e vários supervisores, coordenadores, enfim, se posicionaram contra a proposta da empresa. E aí nesse cenário aí onde naturalmente os trabalhadores estão vendo que é muito ruim essa proposta da Petrobras, esses trabalhadores, 3 supervisores foram desembarcados e perderam a função. Então o tiro da Petrobras está saindo pela culatra. E nós vamos falar, nós vamos defender esses caras, nós vamos defender e denunciar para todos os órgãos que forem, para a OIT, enfim, para os STF, para quem quer que seja, para o TST, para o Legislativo, vamos fazer um barulho grande com isso, porque é um absurdo isso que a Petrobras está fazendo, ela está tirando a autonomia sindical dos trabalhadores da Petrobras, ela está assediando os trabalhadores do sistema Petrobras. Então nós vamos disputar com a empresa, já começaram em algumas bases do Brasil as assembleias e a gestão da Petrobras está perdendo de lavada dos trabalhadores, uma contraproposta de rejeição do acordo coletivo, uma contraproposta que retira direitos. O Alexandre pode comentar um pouco mais aí também, esses ataques e enfim. Não, eu vou fazer aqui só uma reflexão, né, que os gerentes eles estão indo às assembleias, né? É lembrar que a assembleia é uma coisa séria. Você vai lá para definir, né, o que aquelas pessoas que estão ali vão fazer, né? Na verdade, aquelas pessoas elas se somam a todas as outras bases, né, que a gente tem várias bases espalhadas pelo Brasil e sai uma definição. Só que é o seguinte, aqueles gerentes que estão ali indo, eles vão seguir, eles vão fazer greve se perderem, né? É uma falta de ética você ir a um local, né? Se você ganhar, você está legal e vai fazer. Se você perder, você vai contra o que você votou. Eu, por exemplo, não votei nesse governo que está aí, mas infelizmente eu tenho que obedecer às leis e toda esse absurdo que está se fazendo no nosso país contra o trabalhador. Agora, esses gerentes, né, devia ter um pouco de ética, né, e quando a Assembleia
ganhar, eles acatarem todas as decisões. Só que a gente sabe que não é o que vai acontecer. Eles vão lá só para causar confusão, tumulto, né, tentar assediar os trabalhadores, tentar ver, mas eles estão vendo que o trabalhador é, em sua maioria, unido e forte, e vão perder. E vão perder também a moral deles, porque se a pessoa tiver um pouquinho de moral, ela não iria lá para votar por uma coisa, perder e fazer outra. Legal, Alexandre. Bom, a gente já tá fechando aqui os nossos tradicionais 20 minutinhos, a gente tem uns 2 minutinhos. Eu queria abrir para vocês fazerem suas considerações sobre essa mobilização, essa preparação de greve que está sendo encampada, né? Quais vão ser os próximos passos? E também para vocês mandarem um recado aí para quem nos assiste para entender a importância desse tipo de iniciativa, desse tipo de paralisação, a importância da greve para o movimento dos trabalhadores. É isso aí, Ivan. Então a gente está começando na noite de hoje aqui no Sindipetro NF, a abertura do nosso seminário aqui na sede de Macaé, do seminário de greve, né? Vamos estar debatendo com muita veemência com os trabalhadores e, enfim, definindo algumas estratégias de greve para realmente dar um impacto maior e a gente, de fato, chamar a atenção da população brasileira para toda a destruição que está sendo feita na nossa empresa. Eles privatizam um monte de coisa e mostram lá que a Petrobras deu quase 20 bilhões de reais de lucro em 3 meses, a custo de privatizações. É como se você matasse a vaca, o Alexandre que gosta de dar esse exemplo, você mata a vaca, você vai perder a sua produção de leite, mas você está comendo a carne, comemorando ali que matou a vaca. Então, infelizmente, nós vamos ficar sem muitas áreas produtoras, nós estamos ficando sem muitas áreas produtoras, nós estamos ficando sem muitos empregos e é justamente essa luta central que a gente vai fazer nesse momento. Então, nós temos que esclarecer para a população brasileira essa privatização que eles estão fazendo dos ativos da Petrobras e que eles querem chegar mesmo é a privatização plena da Petrobras. O Castelo Branco deixa isso muito claro, que é o presidente da Petrobras hoje. E isso vai gerar muito desemprego e um combustível cada vez mais caro para o nosso país. Quem vai pagar essa conta é o povo brasileiro. Então, um abraço, Ivan, um abraço a todos. Aí agradeço a oportunidade de termos conversado um pouco. Só para fechar rapidamente, tudo isso que o Teseu falou está baseado numa grande mentira, né? Que é eficiência, abrir o mercado e tudo mais. Concorrência, né? Concorrência, só para lembrar, o mercado foi aberto por Fernando Henrique em 1997 e as outras empresas não entraram porque a Petrobras sempre praticou os preços mais baixos, beneficiando a população brasileira. Agora o mercado, quando entrar, a gente já sabe o que vai acontecer com os preços, daí a nossa telefonia é a mais cara, nossa energia elétrica é a mais cara e agora a gente vai querer também, né, pelo governo Bolsonaro, se seguir essa linha, ser o nosso combustível também o mais caro do mundo. Pois é, a história se repetindo como farsa, né, Alexandre? Exatamente. Bom, fechando aqui mais um programa Fórum Sindical, agradeço a todos que nos assistiram essa noite, quem tiver mais interesse em ter mais detalhes sobre o assunto, se aprofundar na discussão da defesa dessa playlist inteira do Fórum Sindical, tem programa falando sobre Lava Jato, falando sobre privatização, enfim, essa é uma rede que a gente tenta fortalecer a cada dia para aproximar nossos leitores da lógica sindical e do mundo dos trabalhos. A gente volta na semana que vem, como sempre, sexta-feira, às 8 horas. Obrigado a todos que acompanharam. Tchau, tchau, Teseu, Alexandre, até a próxima.